Eu quero pedir aos irmãos agora que abram as suas Bíblias, por favor. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. O verso de número 2. Você achou? Diga amém. Se você não achou, você pode acompanhar aí na nossa tela. Ele vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Amém? Você pode curvar comigo a sua cabeça. Pai, nós, neste momento, estamos aqui diante do Senhor e da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, o Senhor sabe o quanto carecemos, o quanto precisamos de Ti, da Tua palavra, deste alimento, o quanto precisamos ouvir a Tua voz. Eu sei que não estamos aqui por acaso. O Senhor sabe, Pai, e o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. O Senhor sabe, Deus, das nossas vidas. O Senhor conhece aquilo que nós temos passado. O Senhor sabe e o Senhor sonda os pensamentos e corações. Pai, nós estamos aqui submissos à Tua vontade. Nós estamos aqui atentos à Tua voz. Então fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, repreenda neste momento todo o mal e tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, estava meditando a respeito desse texto, né? E uma coisa que me chama muita atenção, eu sempre fico atento àquilo que acontece no mundo, né? Que acontece lá fora. Não sei se você é assim. Mas quando você olha para o mundo lá fora, o que você vê? Né? O que você vê? Como fica a sua vida, o seu coração? Quando você olha, por exemplo, para o quadro mundial, né? O que você vê, né? O que vem ao seu coração, como você se sente quando você olha para o mundo? A gente vê aí as guerras, né? A gente vê doenças, perseguições, tantas coisas terríveis, terríveis. Se a gente olhar a nível nacional, quando você olha para o Brasil, o contexto do Brasil, o que você vê? Como fica a sua vida, o seu coração? Nós estamos um ano eleitoral, um ano de política, e todos nós temos acesso às redes sociais, e é inevitável que nós tenhamos acesso a esse conteúdo de política, e somos, claro, automaticamente bombardeados por conteúdos de política. Quando você olha para o quadro da política brasileira, o que você vê? Como fica a sua mente, o seu coração? Quando você olha para o futuro, para a sua perspectiva, a esperança futura, como está a sua esperança? Como fica o seu coração diante de tudo isso que está à sua volta? Olhando para a situação à sua volta. Se a gente olhar para nós, né? Nós falamos aí no aspecto mundial, aspecto nacional, mas se nós olharmos para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as nossas lutas, os nossos desafios, de repente a nossa capacidade, os nossos recursos, talvez nós nos sintamos como Asaf no Salmo 73, né? Quando ele olha à sua volta
E ele vai dizer que ele olhando para o ímpio, né? Olhando para a situação à sua volta, ele diz: eu vejo como o ímpio prospera, né? Eu vejo como o ímpio, ele é bem sucedido em tudo que faz, ele é saudável. E parece que a minha vida não é bem assim. E Asaf, ele diz que quando ele começa a olhar para essas coisas, ele começa a esmurecer, ele começa a desanimar. E é interessante que ele usa uma expressão, ele diz assim: os meus pés quase resvalaram, né? Ele quase que escorregou, quase que ele vai para o buraco, quando ele vai olhando à sua volta. Sabe, e hoje talvez seja bem pior do que isso, né? A gente olha aí para grandes nomes aí do ciclo mundial, né? Nós temos o primeiro homem que se tornou o primeiro trilionário do mundo, né? Primeiro trilionário do mundo, que se ele gastasse 1 milhão por dia, ele demoraria centenas de anos para gastar toda a sua riqueza. Aí você pensa, meu Deus, né? Parece tanta injustiça, né? Tanta coisa, tanto desafio. E essas situações vai gerando no nosso coração o quê? Ansiedade, preocupação, medo, incerteza. Tudo isso que está à nossa volta. É ou não é? E o autor de Hebreus, aqui no capítulo 12, diante de todos esses desafios, diante do maior conflito, né? Que é o conflito de viver pela fé e não viver pelo que se vê, porque ele faz questão de separar aqui o capítulo 11, o capítulo inteiro, para falar sobre fé, certo? E aqui no capítulo 12, ele começa dizendo assim: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós possamos deixar todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque existe uma carreira, irmãos, existe uma caminhada, nós estamos caminhando para a eternidade, amém? Estamos caminhando para morar com Cristo, nós estamos caminhando, estamos indo, sabe? E é isso que o autor de Hebreus está falando aqui. O que pode ameaçar a nossa fé, o que pode vir contra a nossa fé nessa caminhada, sabe? São tantos os desafios. Ele vai citar vários exemplos de fé, vários exemplos que nós podemos aprender com eles, para nós, como diz a palavra, vivermos por fé e não pelo que vemos, certo? Só que ele traz uma orientação, e é esse texto aqui que eu quero que você guarde no seu coração, o versículo 2, quando ele nos traz aqui a estratégia ou a atitude necessária para que diante de todos os desafios, diante de tudo que vem contra a nossa fé, diante de tudo aquilo que vem para nos desanimar, para gerar medo, para gerar angústia, para gerar pânico em nós, depressão, e seja lá o que for, né? Essa é a era das doenças psicossomáticas, né? Doenças da mente, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso. E tudo isso causado por isso, irmãos. Quando nós colocamos os nossos olhos nessas coisas, a nossa tendência é essa, sabe? É ter uma fé que vai submergindo, é ter uma fé que vai afundando, é ter uma fé, como diz Asaf, que vai resvalando, né? Se nós vacilarmos. Mas ele nos traz aqui, e esse texto é justamente sobre isso, ele vai trazer para nós, ele vai nos exortar a usar dessa estratégia que ele ensina aqui, para nós não desanimarmos, para nós não desistirmos. E ele fala ainda mais, para nós não nos cansarmos. Porque às vezes, parece difícil, irmãos, você caminhar certo, você viver de forma ok, sabe? E Asaf fala isso no Salmo 73, depois leia o Salmo 73, ele fala assim: foi em vão que eu fiz tudo certo, foi em vão que eu fui fiel, foi em vão que eu fui honesto, parece que foi em vão toda a minha atitude, porque as coisas parecem que não dão certo para mim, sabe? Parece que tudo é vã. Mas, irmãos,
a estratégia que nós precisamos adotar. E é todos os dias da nossa vida. Ele vai dizer assim, olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. A estratégia que nós precisamos, irmãos, ter para vencermos, para nos mantermos animados, a atitude que nós precisamos todos os dias é olhar para Jesus. E é interessante que ele fala não só olhar, de você olhar e depois tirar os olhos. Ele fala olhar firmemente. Algumas versões vai dizer olhar fixamente. Fitar os olhos em Jesus. Em outras palavras, não tirar os olhos de Jesus. E essa é a estratégia. É isso que nós precisamos. Ele vai dizer aqui que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé se baseia em Jesus. Jesus é o nosso modelo, irmãos. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso referencial. E não só isso, Jesus é o nosso alvo, irmãos. Por isso que ele nos orienta e diz, olhe para Jesus. Porque muitas vezes nós passamos por lutas, passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades, e a impressão que temos é que Deus ele não se preocupa conosco. É como se Deus não tivesse me vendo. É como se Deus estivesse alheio a tudo aquilo que eu tenho passado, sabe? Porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando dificuldade, porque a minha vida está difícil. E nós, muitas vezes, no nosso coração, nós pensamos dessa forma. Mas a orientação bíblica é essa. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E ele vai dizer aqui no verso 2. Olhando firmemente, olhando fixamente, não tirando os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Aquele que é o autor e consumador. Aquele que é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. A qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso, e ele vai usar essa palavra bonita aqui, da ignomia, da vergonha, do vexame, sabe, da humilhação. Por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer isso, olhe para Jesus. Irmãos, porque nós passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, e muitas vezes parece que Deus não está nem aí, ou Deus não nos vê, ou Deus não entende aquilo que nós estamos passando. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 4, o verso 14, ele diz assim: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou, ou sem pecado. Irmãos, olha para Jesus. A Deus não se importa. Olha para Jesus. O que Jesus passou, irmão? Jesus passou pela cruz do madeiro. Por nós. O texto vai dizer aqui que ele suportou a cruz. Suportou a cruz. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Sabe por quê? Olha só. Um grande filósofo político romano, o nome dele é Cícero. Não é o nosso Cícero aqui, né? Ele considerava a crucificação uma punição mais cruel e aterrorizante que qualquer outra que poderia existir. No Império Romano, a crucificação era a forma mais extrema de humilhação pública, tortura e execução. Somente a palavra cruz, por si só,
deveria estar longe não apenas do corpo do cidadão romano, mas também do seu pensamento, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Eles não queriam nem ouvir falar da palavra cruz. Sabe, a cruz era destinada exclusivamente para escravos, traidores e também aos piores criminosos que existiam. A cruz. Sabe, Isaías diz em Isaías 53:12 que ele foi contado junto aos transgressores. Jesus foi contado junto a esses irmãos, a esses escravos, traidores, a esses criminosos, porque Jesus foi crucificado. Sabe, das 3 formas brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era considerada a pior. Depois vinha a morte na fogueira e a decapitação. Sabe, a morte na cruz, o corpo passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desnutrição, falência diversas dos órgãos, entre outros problemas. Isso era a morte de cruz. A morte de cruz era uma humilhação total, um vexame, uma vergonha total. E Jesus se submeteu a tudo isso. Jesus, o texto vai dizer que ele suportou a cruz e ele desprezou a vergonha, o vexame. Ele não estava preocupado, ele não estava apegado à vergonha, ao vexame, à humilhação que ele teria que passar na cruz do Calvário. Imagina só, irmãos, olha que coisa terrível. Jesus foi crucificado entre criminosos, entre bandidos, e ele foi contado junto aos transgressores, aos pecadores. Sabe, aquele que é o Deus, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Rei da glória, aquele que deixou a sua glória, deixou os céus para vir à terra, se submeteu a toda essa humilhação. Olha o que ele suportou. Ele suportou a pior de todas as humilhações, o pior vexame, a pior vergonha. Jesus foi humilhado. Cuspiram na cara de Jesus, esbofetearam Jesus. Sabe, disseram a ele: tu não és o Filho de Deus, desce da cruz. Disseram ao lado dele: ué, salva a ti mesmo e salva a gente também. Faz alguma coisa. Você não é o Filho de Deus, você não é Deus. Olha o que ele passou. Ele suportou tudo isso. A vergonha, a humilhação, o vexame. Em Gálatas 3:13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que for pendurado no madeiro, ele, naquele contexto, era considerado maldito. Maldito. Na cruz do Calvário, Cristo assumiu toda a nossa maldição. Ele assumiu o nosso pecado. É por isso que naquele ato ali, naquele momento, ele clama a Deus e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele momento é como se Deus virasse as costas para Jesus, porque Jesus, naquele momento, ele se fez pecador em nosso lugar, ele assumiu os nossos pecados. E é como se Deus virasse as costas para Jesus. Esse momento de humilhação, irmãos, de dor, de vexame, sabe? Jesus sofreu durante todo o processo. Ele sofreu em todos os aspectos que você pensar. Talvez qualquer um de nós teria morrido antes de chegar ao Calvário. E ele suportou tudo isso. Sabe? E a palavra diz que nós devemos considerar
Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Toda a oposição, toda a maldade que foi descarregada sobre Jesus. E ele fala que nós precisamos considerar, nós precisamos pensar em tudo isso, levar em conta tudo isso que Jesus passou por nós, irmãos, para cumprir um propósito, para que através desse ato nós tivéssemos acesso à salvação, à vida eterna. Então Jesus, ele foi humilhado, sabe? Como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Cristo, ele assumiu uma forma humana, e ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele se esvaziou, irmãos. Talvez o mais baixo nível de humilhação Jesus foi, que foi a crucificação. Tudo isso que Jesus passou. Por isso que ele vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus. Em outras palavras, que não nos entende, pelo contrário, ele nos entende. Porque como o autor de Hebreus diz que ele foi tentado em todos os aspectos. Ele sofreu, ele foi humilhado. Jesus era um homem de dores, Jesus sofreu ao extremo em todos os aspectos. Amém ou não? Nós precisamos levar em conta tudo isso. Tudo que Jesus passou. Por isso que ele vai dizer: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém ou não? Ele é o autor e ele é o consumador. Ele é o autor e ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o exemplo de Jesus, para o referencial de Jesus, quando nós decidimos caminhar de acordo com esse exemplo que ele nos deu, irmãos, a nossa fé é aperfeiçoada. A nossa fé, ela cresce. A nossa fé é fortalecida no exemplo de Jesus. É por isso que ele vai falar: olhe para Jesus, para que você tenha uma fé crescente, para que você tenha uma fé forte, para que você tenha uma fé capaz de suportar adversidades. É por isso que Jesus, em João capítulo 16, o verso 33, ele vai dizer: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Amém? Em mim. No mundo irão passar por aflições, por tribulações, por dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele se submeteu, ele sofreu, irmãos. Ele sofreu. Ele passou por dificuldades. Mas ele venceu. E olhando para o exemplo de Jesus, nós podemos vencer sim, irmãos. Mas o que o autor de Hebreus está nos exortando é: olhe fixamente para Jesus. Ou seja, não tire os olhos de Jesus. Porque se você tirar, a sua tendência é desanimar, irmãos. Porque o mundo está assim. O mundo está assim. Se você tirar os olhos de Jesus, se você for olhar de repente para as suas circunstâncias, se você for olhar para o mundo à sua volta, se você olhar para os seus recursos, para a sua capacidade, para as perspectivas futuras, talvez, irmão, a sua tendência é desanimar, é entristecer, é ficar como esse mundo está lá fora, angustiado, depressivo, com síndrome de pânico, ficar, sabe, com todo esse problema, além dos problemas físicos que nós podemos adquirir. Se nós olharmos para a nossa capacidade física, a nossa tendência é esmorecer, porque nós somos limitados. Amém? Nós somos limitados. Então nós precisamos olhar para Jesus. Lembra de Pedro? Mateus capítulo 14.
Quando Jesus vem andando sobre as águas, e eles se desesperam no primeiro momento, é um fantasma, porque é impossível alguém andar sobre as águas no meio de uma tempestade de madrugada. Que loucura é essa? Só pode ser um fantasma. Jesus fala, calma, sou eu. Pedro do barco fala, se é o Senhor mesmo, né? Vamos fazer uma prova aqui. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. É interessante que ele não vai, né, por conta própria. Ele espera uma palavra de Jesus. Isso é interessante, sabe? Ele não decide, é Jesus, então vou correndo até Jesus. Ele fala, manda que eu vá até o Senhor, porque a palavra de Jesus é diferente. Quando Jesus fala, irmão, tudo acontece, tudo dá certo. Amém? A gente não pode fazer as coisas por conta própria. Eu não posso descer do barco e sair correndo de qualquer jeito. Amém? Eu vou viver um milagre e decido viver da minha forma. Não. Manda o Senhor, libera a palavra ao Senhor, porque a palavra que sai da boca de Jesus, irmãos, ela constrói até uma ponte se necessário for. E Pedro, ele espera esse comando de Jesus. Jesus libera a palavra e fala, vem. Era tudo que ele precisava. Ele sai daquele barco e ele sai andando sobre as águas. Na verdade, ele não anda sobre as águas, ele anda sob a palavra de Jesus, a palavra liberada de Jesus. E ele caminha sobre aquela palavra, irmãos. E ele está caminhando sobre a palavra. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vivendo na palavra, caminhando na palavra. E ele consegue caminhar sobre as águas. Ele consegue experimentar o impossível enquanto está caminhando sobre a palavra. Mas, o texto vai dizer que ele começa a sentir o vento. Ele começa a olhar para o lado. Ele vê a tempestade, ele vê as ondas, ele sente o vento e ele tira os olhos de Jesus. Quando ele olha para o lado, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, irmãos, porque é isso que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus. Enquanto você está caminhando debaixo de uma palavra, quando você está caminhando debaixo da direção de Deus, quando você está caminhando debaixo daquilo que Deus está falando para você, quando você está com os seus olhos em Jesus e você vai caminhando sem olhar para a dificuldade, sem olhar para a impossibilidade, você vai andar sobre as águas, você vai viver um milagre, mas a partir do momento que você decidir olhar para a tempestade, olhar para a circunstância à sua volta, a sua tendência é afundar. E é isso que aconteceu com Pedro. Amém ou não? É isso que pode acontecer conosco, se nós tirarmos os olhos de Jesus. Quando Jesus ele conta aquela parábola da semeadura em Mateus capítulo 13, quando ele está falando ali das sementes que foram lançadas à beira do caminho, entre as rochas e entre o espinho. Eu acho interessante quando Jesus fala dessa semente que foi lançada no meio do espinho. O texto bíblico vai dizer que essa semente, Mateus 13, 22, ele vai dizer, quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer assim, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida. Olha só. Pela sedução das riquezas, de modo que não produz fruto. Quando a gente é seduzido por tudo isso à nossa volta, quando você olha para alguém que de repente tem uma vida melhor que a sua, tem um carro melhor que o seu, tem uma casa melhor que a sua, quando você olha para alguém que de repente está trilhardário e é um ímpio, é uma pessoa que não leva a vontade de Deus em conta, sabe? Você pensa assim, meu Deus, eu preciso alcançar, eu preciso ter, eu preciso ser igual a fulano. Quando nós olhamos para esses referenciais, quando você tira os olhos de Jesus e olha para as pessoas, de repente olha para um influencer, olha para um famoso, olha para alguém que está bem, né? Você está tirando os olhos de Jesus. A tendência é que nós venhamos a sufocar mesmo, sabe? A esse sentimento de sufocamento. Sufocamento, irmãos, sabe? E as redes sociais, elas são especialistas em fazer isso conosco, porque sempre tem alguém melhor do que nós. Sempre tem alguém. E é interessante que a ansiedade, a palavra no original, quando fala sobre a ansiedade, essa palavra ansiedade, ela traz a ideia de sufocamento, estrangulamento.
A pessoa que está ansiosa é como se ela estivesse sendo estrangulada ou sufocada, sem ar. Por isso que tem essa falta de ar, esse cansaço, esse peso, esse desespero. Parece que vai morrer, parece que está morrendo, sabe? Então, olha só. E essa semente que foi lançada entre os espinhos são isso, que vai sufocando essas preocupações, as seduções, os desejos carnais, a vontade de ter, e daqui a pouco torna-se uma pessoa infrutífera. Está na igreja, está cultuando, está buscando, mas não tem fruto, não tem resultado, não acontece nada na vida, porque está muito preocupado com tantas coisas, porque tirou os olhos de Jesus. Olhe para Jesus, irmãos. Amém ou não? Por isso que ele fala, considerai atentamente. Considere atentamente tudo que Jesus passou. Sabe? E o objetivo é um só, irmãos. É um só. Ele fala que tudo isso é para que nós não venhamos desanimar. Olhe para Jesus para que você não venha desanimar. Tudo que Jesus passou. Tudo que Jesus sofreu. Mas Jesus, ele não passou por tudo isso, ele não sofreu por tudo isso em vão, é claro. Claro que não. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Amém? Existe uma recompensa. Amém? Existe uma recompensa. Da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da vergonha. Está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Tudo que ele suportou, para que assim vocês não se cansem, para que vocês não venham se cansar e nem desanimar. Porque acima de tudo existe uma recompensa. Existe uma recompensa, irmãos. Nós somos passageiros nessa terra. Nós estamos de passagem aqui, irmãos. Vai passar. Amém? A tendência nessa terra aqui, irmãos, é dificuldade, é luta, é aflição, é sofrimento. O nosso corpo, ele é perecível, sim. Amém? Nosso corpo é perecível. Nós somos falíveis, nós somos limitados. Amém? Vai passar, mas existe uma recompensa eterna. Em troca da alegria que estava proposta. Jesus, ele estava olhando para o alvo. Jesus, ele passou por tudo isso, mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Amém? Ele estava olhando para o propósito, para aquilo que Deus estabeleceu. Para aquilo que Deus estabelece para a vida dele. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus. E essa palavra do autor de Hebreus é uma palavra de ânimo para nós, irmãos. É uma palavra de ânimo. Olhe para Jesus. Amém? Você não está só. Você tem um exemplo, um referencial. Aquele que suportou toda a dificuldade, toda a luta, mas venceu. E agora está sentado à destra de Deus. E ele intercede por nós. Ele é esse sumo sacerdote que está à destra de Deus, que está sentado ao lado de Deus, que está sentado ali e intercede por nós. Amém? Você não está só nessa caminhada. E ele é o autor e consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Olhando para o exemplo dele, olhando para a vida de Jesus, a sua fé, ela tende a ser fortalecida. A sua fé tende a crescer, a ser aperfeiçoada, irmãos. Porque tudo que ele fez, tudo que ele passou, foi por nós. Você é
mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é para isso que nós precisamos olhar, irmãos. Nele nós somos mais que vencedores. Amém? Você não é somente vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele venceu. Amém? Ele nos deu o exemplo. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, ele faz questão de lembrar disso. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que entrou nos céus, conservemo-nos firmes na nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só o verso 16, o que ele vai dizer diante de tudo isso? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olhe para Jesus. Em Jesus, na hora da luta, na hora da dificuldade, você tem socorro. Em Jesus você tem sustento. Em Jesus você recebe ânimo. Porque Ele é a fonte de toda força. Ele é a fonte de todo ânimo. Ele é a fonte, irmãos. Ele é aquilo que nós precisamos. Amém ou não? Ele é o nosso pastor e nele nada temos falta. Ele é aquele que nos sustenta. Nós precisamos olhar para Jesus. Manter os olhos fixos nele. Não tirar os olhos de Jesus. E quando eu digo isso, irmãos, não é literal, não é você ficar olhando de repente para um Cristo crucificado em uma cruz numa parede, para você olhar para um objeto, mas eu estou falando para você manter a sua comunhão diária com Jesus, para você estar em oração, em comunhão, em palavra. Isso é olhar para Jesus constantemente, aprendendo com Ele a sua vida, o seu exemplo de amor, o seu exemplo de serviço, o seu exemplo em todos os aspectos, sabe? Olhar para a pessoa de Jesus, olhar para quem Ele foi, para o exemplo, o referencial que Ele foi para nós, e caminharmos de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Ter a nossa vida moldada, ter a nossa vida cada vez mais parecida com Cristo. Caminhar com Ele. O que o autor de Hebreus está falando é isso, que nós precisamos manter a nossa comunhão diária com Cristo. Amém ou não? Para que vocês não venham desanimar. Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Sabe, Ele é a fonte de força. Ele é a fonte de ânimo para a caminhada. Isaías 40, 29, o profeta Isaías diz que Ele faz forte o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Amém? Ele faz forte o cansado. E Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele vai falar, os moços, os jovens cansarão, eles se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Sabe? Em Jesus nós temos as nossas forças renovadas. Olhe para Jesus. Tira os olhos das coisas dessa terra, irmãos. Tira os olhos também de você mesmo. Muitas vezes a gente olha para nós, né? A gente olha para nós. E a gente tende a desanimar. Olhe para Jesus. Deixa Jesus moldar você. Eu acho lindo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais você olha para Jesus, mais você se parece com Ele, mais você é transformado. Quanto mais você olha para Jesus, mais você tem a fé aperfeiçoada. A sua vida é aperfeiçoada. Você cresce, você melhora, você se fortalece, você se reanima. Porque nós temos a tendência a refletir. Ele vai dizer isso como a um espelho. Aquilo que está diante de nós. Se nós estamos olhando para Jesus, se Jesus está diante de nós, nós temos a tendência a refletir isso. E ele fala que nós somos transformados à mesma imagem de glória em glória, porque esse é o processo de transformação de Cristo em nós. É de glória em glória, é de fé em fé, é crescente. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É crescente. É Cristo moldando a nossa vida, é Cristo trabalhando em nós, é Cristo nos aperfeiçoando nessa fé, para que nós tenhamos essa fé, irmãos. Uma fé que vence o mundo. Amém? E eu queria convidar você a ficar de pé. Aprenda com Jesus. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. Aprenda comigo. Aprenda comigo. Paulo vai dizer: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisa ter em nós, sabe, esse sentimento. A vida de Cristo precisa ser refletida em nós. O exemplo de Cristo, o modelo de Cristo, precisa ser refletido em nós. E ele vai dizer, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, se esvaziou. Mas ele vai dizer, mas Deus o exaltou sobremaneira. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Existe uma recompensa, irmãos. E a nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é a vida eterna. Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso esforço não é vão. No Senhor a nossa dedicação não é vã. No Senhor a nossa fé, o nosso empenho, a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso sacrifício, as nossas lutas, adversidades, não é vão, irmãos. Não é vão. Porque tudo vai passar. O mundo passa, João vai dizer. A sua concupiscência, os seus desejos, os seus prazeres, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Sabe? E essa é a nossa expectativa. É isso que tem que nos motivar. É isso que tem que animar o nosso coração. Sabe? A nossa vida não se limita a essa terra, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Vai passar, vai acabar. Amém? Existe uma morada eterna. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Sabe? Por isso nós não podemos desanimar. Por isso nós não podemos nos entristecer. Por isso nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias à nossa volta. Mas simplesmente, tão somente, mantermos os nossos olhos em Jesus. Amém ou não? Senhor Deus e Pai, ore comigo. Nos ensine a olhar para Ti. Em meio às adversidades da vida, às lutas, às crises, aos desafios, às circunstâncias contrárias, tantas coisas que vêm contra nós, tantas situações, circunstâncias, que muitas vezes vêm, Pai, nos afrontar, vêm, Pai, para fazer com que nós venhamos esmorecer, submergir na fé, perder a fé, desanimar, ficar angustiado, ficar depressivo, ficar preocupado, ficar com medo, tantas coisas, Deus. Pai, mas nós queremos olhar para Ti, olhar para Ti.
que os nossos olhos estejam no alto. A tua palavra diz que nós devemos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Os nossos olhos precisam estar em Ti, está no alto, está em Ti, está no autor e consumador da nossa fé. E é isso, Pai, é isso que nós queremos fazer. Nos ensine, Deus, nos fortaleça. Espírito Santo, tome as nossas vidas em Tuas mãos. Espírito Santo, Tu és aquele que nos ajuda, diz a palavra, em meio às nossas fraquezas. Quando nós estamos muitas vezes cansados, quando nós estamos muitas vezes pensando em desistir, Tu és aquele que vem e estende a mão e nos levanta. Tu és o consolador, Tu és o encorajador, Tu és aquele que nos põe de pé, Deus. Por isso nós estamos aqui, por isso, Pai, que em nome de Jesus nós sejamos reanimados, como diz a Tua palavra, que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus.